Rio de Janeiro foi pioneiro na questão da destinação de dinheiro de multas, como por exemplo de acordos de delação premiada. No caso da Gasterna a gente viu que 18 milhões de reais, cerca de 18 milhões, foram para escolas do Rio de Janeiro. Qual a importância dessa iniciativa de mostrar para a população que esse dinheiro está sendo usado em prol do próprio lesado? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante que a sociedade veja a justiça trabalhando e o resultado desse trabalho. Apesar de sermos aqui um juízo criminal, nós também nos preocupamos, obviamente, acho que tem que ser, com a reparação de eventuais danos. Sempre que há um valor arrecadado, e esse valor é indiscutível, né? Ele pode desde já ser utilizado, como no caso de um acordo de colaboração premiada, ou uma restituição espontânea do acusado, do investigado, nós temos utilizado alguns recursos em benefício do próprio lesado. No caso, o principal lesado aqui tem sido o Estado do Rio de Janeiro, pelo que nós temos visto. Então, o dinheiro não vai para qualquer lugar, ele vai para o Estado do Rio de Janeiro, vamos assim dar esse exemplo. O exemplo das escolas que você deu, por exemplo, a gente pareceu importante a iniciativa porque era uma forma de mostrar um desfecho de um trabalho, começa com a investigação, a apuração e, eventualmente, a recuperação e a utilização desses recursos num fim indiscutivelmente legítimo, né, que é a reforma de escolas públicas. Outra coisa importante, que isso foi feito de acordo com o ente prejudicado, de acordo com a concordância tanto do Ministério Público, que é o autor da ação, como também do Estado do Rio de Janeiro, que é a principal vítima, ou lesado, né, vamos assim dizer. Então, não seria, por exemplo, o Estado, o juiz decidindo onde o dinheiro seria aplicado. O Estado do Rio de Janeiro concorda, fez esse acordo com o Ministério Público, que aqueles valores fossem devolvidos o mais rápido possível e aplicados em alguma finalidade claramente legítima, como no caso da reforma das escolas. É importante esclarecer justamente isso, porque se tem a ideia de que esse dinheiro não é retirado de quem já foi alvo da corrupção, né? No caso, o Estado do Rio de Janeiro está tendo o retorno para si, mas com uma destinação já especificada pelo juízo. Perfeitamente. É claro que, eventualmente, ao final de alguma discussão, o juízo poderia, em tese, decidir simplesmente pela liberação do recurso. Toma aqui o recurso do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai decidir como fazer. Mas no caso, enfim, houve um acordo, um compromisso entre Estado e Ministério Público Federal e não há também por que o juízo ficar ou vendo problema, criando celeuma onde as partes estão de acordo, né? Concordou-se que aqueles valores seriam bem aplicados dessa forma na reforma das escolas, então não haveria por que simplesmente não homologar esse acordo. E como funciona essa sugestão de destino a esses recursos? O senhor participa, vem uma proposta já do Ministério Público, acordada com o Estado, como que é esse trâmite? Normalmente, tudo vem aqui, as pessoas, os órgãos públicos e procuradores responsáveis procuram aqui o juízo para se informar e para manifestar interesse nesse sentido. E o que fazemos aqui é encaminhar ao Ministério Público. É dizer, olha, esse tema é um tema que seria melhor solucionado diante de um acordo entre as partes, um termo de compromisso, e é o que tem sido feito. Então eu tenho conhecimento desde o início, mas só sou chamado, né, como juiz do caso, para homologar ao final. Doutor Marcelo, e como garantir que esses recursos não vão ser alvos de corrupção novamente? Cito um exemplo. No primeiro caso em que foi feita essa antecipação de valores desviados, vamos chamar assim, foram 250 milhões de reais que foram devolvidos ao Estado do Rio de Janeiro. Esse valor, havia uma preocupação na época, era um outro governo, havia uma preocupação com a utilização adequada desses recursos, porque afinal de contas já eram recursos conseguidos, né, enfim, recuperados a partir de uma atividade ilícita. Então, é sempre uma preocupação que não haja uma nova apropriação indébita do recurso e por aí vai. Então, havia essa preocupação. Houve um termo de compromisso, um contrato, um acordo entre o Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal,
em que esses valores foram depositados diretamente nas contas de 147 mil aposentados do Rio de Janeiro, que não estavam recebendo, salvo engano, a verba foi 13º do ano de 2017. Então, veja, o dinheiro, a preocupação era que o dinheiro não se perdesse, não tivesse outro destino. E o cuidado feito foi que o valor saiu da conta da 7ª Vara Federal, criminal, aqui na Caixa, diretamente para a conta de 147 mil aposentados do Rio de Janeiro. Então, sem intermediários. O termo desse ajuste prevê uma série de medidas fiscalizatórias. A partir do momento em que for cumprida cada etapa da obra, enfim, do procedimento, os valores serão liberados, o dinheiro será liberado. Até hoje, para você ter uma ideia, eu não liberei nenhum valor, porque ainda está na fase de projeto, enfim, então ainda não há um custo que eu possa determinar a sua restituição. Então, os órgãos administrativos estão trabalhando, mas ainda não se iniciaram as obras, então o dinheiro também não foi liberado. Há uma preocupação, sim, de que esse dinheiro recuperado não venha novamente ser objeto de algum tipo de desvio. Por que essa demora em começar as obras logo? Bom, isso aí não depende da gente, né? Isso depende do Poder Executivo, né, que vai cuidar dessas reformas. As escolas são do Poder Executivo, do governo, do Estado do Rio de Janeiro. Então não depende, não tem essa resposta, o porquê da demora. Mas o Estado do Rio de Janeiro passou nos últimos meses por enfim, alguns momentos delicados, alguns momentos conturbados, então eu imagino que isso tenha atrasado de alguma maneira aí esse processo. Mas o dinheiro está reservado, está depositado aqui, assim que chegarem os comprovantes de que as fases das obras estão sendo encaminhadas, estão avançando, os valores vão ser liberados diretamente para o juízo, para as contas das empresas. A gente tem a sugestão do Ministério Público de Curitiba de criar um fundo também que vai ser destinado a programas sociais e medidas de combate à corrupção. O senhor tomou conhecimento desse fundo? Que avaliação que o senhor faz? Porque há muita crítica acreditando que é um poder dado ao Ministério Público de gerir e decidir pelo destino desse dinheiro. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu prefiro não comentar especificamente o caso desse fundo. O que sei é que não tem nada a ver com o dinheiro que a gente está tratando aqui no Rio de Janeiro. Lá me parece que teria havido um acordo entre a empresa, Petrobras, e o governo dos Estados Unidos. O assunto é completamente diferente. Aqui nós estamos falando de valores recuperados diretamente dos investigados, dos acusados, né? Não quero comentar, porque realmente é um assunto que, né, corre perante outro juízo, que eu tenho que respeitar a decisão do juízo lá de Curitiba de homologar eventualmente esse acordo. Mas, de qualquer forma, eu tenho para mim que, pelo menos nos acordos, nas dezenas de acordos de colaboração premiada que nós temos aqui no Rio de Janeiro, esses valores que são devolvidos, né, esses ressarcidos, existe um capítulo para cada verba. Nós temos também aqui uma outra peculiaridade, muitos acordos envolvendo lavagem de dinheiro. Então, nesses casos, a própria lei de lavagem de dinheiro permite que o juízo destine parte dos recursos em benefício dos órgãos que cuidam de investigações, inclusive da própria atividade de lavagem de dinheiro. É um modelo a servir até de referência para outros juízes? Sim, é difícil eu dizer isso, mas eu diria que sim, pelo menos é uma contribuição. Nós entendemos que é um bom modelo. Que apareça outro, então, e diga se há alguma outra forma melhor. Por quê? Porque há muitos críticos, né? Muita gente critica por que está sendo feito assim, por que simplesmente não devolve o dinheiro, por que não deixa o dinheiro parado no banco. São pessoas que normalmente nunca fizeram nada, ou estão mal intencionadas, querem mais é que não funcione nada mesmo. Então, se a gente ficar preocupado com críticas, a gente não faz nada. Então, a gente tem que fazer aquilo que entende que é correto, aquilo que a consciência nos indica que é a benefício, que é legítimo, que é a benefício
da população, nós temos centenas de milhões de reais depositados na Caixa Econômica Federal. O rendimento disso, se você me perguntar, depois de 1 ano, 2 anos, é zero. É zero. Então, eu sinceramente acho, e estou esperando alguém me provar o contrário, me dizer diferente, acho que se é uma leviandade o juiz deixar o dinheiro parado anos na conta, porque não quer se preocupar, porque não quer ter que responder nenhum ofício justificando por que fez isso, por que fez aquilo, porque não quer ser criticado porque fez alguma coisa. O juiz se acovardar, deixar o dinheiro parado anos sem render absolutamente nada numa conta da Caixa Econômica Federal, enquanto o Estado do Rio de Janeiro, o hospital não tem médico, não tem aparelho, falta remédios, a segurança pública precisa também de investimentos e por aí vai. Então, enfim, aí vai até algum desabafo. O fato é que existem muitos para criticar, mas poucos para fazerem alguma coisa. O senhor está há 4 anos com a Lava Jato como doutor tem 5, né? O seu primeiro caso foi da eletronuclear, sem especificar muito. Como foi para o senhor receber a Operação Lava Jato como magistrado? Quando o senhor se deparou com aquelas revelações ali, como foi? Como cidadão e como magistrado? Foram momentos de tensão. Eu tenho que ser... Não consigo dizer de outra forma. Porque a gente acompanhava tudo que estava acontecendo no país, torcendo, né, pelo trabalho do colega lá em Curitiba e de outras instâncias também. A gente torcendo para que o Brasil realmente fizesse um trabalho melhor no que diz respeito ao tratamento ao serviço judiciário. Mas uma coisa é você ver isso na televisão, outra coisa é você ver isso nas suas mãos, né? E não tínhamos a estrutura necessária, como ainda lutamos para conseguir, mas já melhorou muito. Na verdade, o peso, né? Num curto espaço de tempo, eu senti um peso de uma responsabilidade muito grande. Eu estava dividindo um trabalho que era muito bem feito, com um colega que era e é muito, quer dizer, não é mais colega, mas enfim, um juiz que já era muito capacitado e eu tinha uma responsabilidade grande de continuar fazendo um bom trabalho, era essa a preocupação. Gostaria realmente de que o trabalho não perdesse em qualidade. Não sei se você se lembra, mas na época eu dizia que havia uma comemoração, porque parte do processo tinha saído de Curitiba e tinha vindo para o Rio de Janeiro. E eu pensei comigo, comemoração de quê? Por que comemoração, né? O que eu tenho a ver com isso? Então, eu não tenho que ser comemorado, nem tenho que ser, enfim, odiado, né? Eu tenho que fazer o meu trabalho, mas, sobretudo, eu tenho que ser respeitado. E, então, eu senti realmente um peso muito grande e, de uma forma até bastante humilde, é a minha característica. Eu pedi autorização ao meu tribunal, fomos com toda a equipe para Curitiba para aprender o que era uma nova forma de tocar o processo, eram novos instrumentos. Nós não tínhamos o processo eletrônico aqui ainda nas varas criminais do Rio de Janeiro e eu precisava aprender, trocar a roda com o carro andando, né? E acho que deu certo. A gente se empenhou bastante, a equipe toda. Ao longo do tempo, o Tribunal Federal aqui do Rio de Janeiro nos apoiou e mandou mais funcionários, a estrutura melhorou. A 7ª Vara Federal Criminal hoje tem uma estrutura diferenciada, exatamente em relação às demais, exatamente em razão da quantidade de processos, da complexidade que eles têm e, enfim, da demanda que requer um prazo sempre exíguo. Tudo é para ontem, né? São operações muito grandes e, enfim, a imprensa está em cima, a sociedade quer respostas e tem direito de ouvi-las. Mas também temos que garantir que as pessoas, que as partes tenham suas defesas respeitadas, acesso a todos os documentos. Enfim, são quase 4 anos, como você falou, que a gente vem se esforçando para prestar um bom serviço aqui na Justiça Federal. Qual foi o momento mais difícil que demandou do senhor uma válvula de escape, uma consulta? Consulta não, isso é um mal que aflige ao juiz de consulta a Deus, que eu digo. A Deus sempre, né? Porque até é bom esclarecer, porque há pessoas que gostam de
pegar trechos do que se fala e criar polêmica. Por que consulta a Deus, né? Peço tranquilidade, peço serenidade, peço sabedoria. Eu não vou consultar a Deus, uma pessoa tem que ser presa ou solta. Mas é que há pessoas que gostam de criar algumas, né? Então é bom deixar isso claro. Mas sim, eu posso dizer que nesses 4 anos, difícil é um momento em que eu não esteja sob tensão. O nosso trabalho no final de 2017, ele deu uma diminuída, o ritmo caiu. Mas isso tem um motivo, porque algumas operações que vieram daqui do Rio de Janeiro subiram de instância, foram para o tribunal e foram para o STJ. E os procuradores, os investigadores que cuidam desses temas são os mesmos. Em razão disso é que não é por falta de trabalho, mas em razão disso que os trabalhos diminuíram um pouco o ritmo. E já estamos retomando, enfim, tudo indica que voltaremos ao ritmo normal agora em breve. Momentos difíceis, como disse, são, infelizmente, eles são a regra, são constantes. Tenho que te confessar que, pessoalmente, no âmbito familiar, por exemplo, tenho sofrido bastante, porque é uma vida diferenciada que eu tenho que levar, né? Mas sofrido, não vou dar muito detalhe pessoal, mas enfim, são dificuldades que se tem num relacionamento familiar em razão do excesso de trabalho que te acompanha. O trabalho te acompanha à noite, à madrugada e fim de semana, né? Então, não tem essa de estou de férias, desliguei. Não existe isso para quem trabalha em processos da Lava Jato por tanto tempo. Mas, felizmente, continuamos aí, apesar de todas as dificuldades. O senhor tem um esquema diferenciado de segurança? Já sofreu ameaça? Já, houve algumas situações, que eu não posso entrar em detalhes, sim. O que eu posso te dizer, só para dizer como começou. Um feriado, eu estava em casa, fui procurado pelo superintendente da Polícia Federal, dizendo que havia uma situação de risco e que, a partir daquele momento, eu deveria estar sujeito a um esquema especial de segurança. Ameaça de morte? Sim, né? É o que normalmente acontece. Enfim, então, assim começou, né? Depois dessa visita, vieram pessoas de Brasília, da Polícia Federal, fizeram estudos da situação, relatos do caso, recomendaram essa segurança, enfim, esse esquema de segurança diferenciado, e desde então eu tenho me submetido a isso. O estado de calamidade do Rio de Janeiro é fruto da corrupção? Eu não tenho dúvida. Na minha cabeça, por definição, o administrador corrupto é um mau administrador, porque ele faz as piores escolhas. As piores escolhas levando em consideração os interesses do Estado, né? Do Estado, da União, da coisa pública. Ele não está... E, por outro lado, as empresas certamente querem lucrar mais, querem usar materiais, por exemplo, de qualidade ruim, né? Para poder valer a pena todo o esquema, todo o pagamento, todo o risco que correm. Além disso, principalmente se o exemplo vem de cima, né, da cúpula da organização, do governo, obviamente isso vai se espalhar. Esse mau exemplo vai se espalhar pelas demais instâncias de autoridade e a coisa vai se repetindo. As eleições deram um recado dessa insatisfação popular, na visão do senhor, ou ainda falta? Bom, eu evito entrar em algumas discussões, porque aí eu estou tomando partido, né? Quem ganhou, Mas o que eu posso dizer é que qualquer pessoa viu isso, né? E eu como carioca, como eleitor também vi, que foi uma mudança muito grande. A sociedade, o povo do Rio de Janeiro, e acho que o brasileiro de um modo geral, né, quis dar um recado forte nas urnas. Então houve essa mudança. O senhor tem pretensões políticas? Planeja fazer parte do governo? Não. Vou te confidenciar, até porque já saiu por aí. Me convidaram já para participar disso, de campanha política. Eu não tenho interesse, não tenho interesse. Eu vou ficar dizendo isso várias vezes, as pessoas vão continuar perguntando, mas não tenho interesse nenhuma. Supremo?
Veja, o Supremo é o Judiciário, né? O Supremo, mas quem é que pode planejar o Supremo? Ninguém. Isso é um ato político, isso é uma circunstância, eventualmente, de um momento que pode fazer com que um profissional chegue no topo da carreira, é uma honra para qualquer um, certamente, mas não é coisa que se peça, não é coisa que se pense, não é coisa que, sabe, que se trabalhe por isso. Enfim, se acontecer, por acaso, seria uma honra, mas não está na minha wish list, vamos dizer assim. Doutor Bretas, qual o futuro da Lava Jato no Rio de Janeiro? O senhor falou que esfriou em 2017, que agora está sendo retomada. A gente pode ver um fim já da Lava Jato? A Lava Jato, se você pensar na Lava Jato como uma investigação gigante envolvendo a Petrobras, acho que o caminho já foi percorrido, a impressão que se dá, né? Pelo menos na primeira instância, nas primeiras, e tem alguma outra coisa talvez que ainda reste. Agora, a Lava Jato era muito mais do que uma investigação na Petrobras. Eu diria que a Lava Jato, na verdade, é uma coisa diferente de que um conjunto de investigações. A Lava Jato, na minha concepção, eu já disse outras vezes isso, ela é uma forma pela qual um setor do Judiciário, um setor do Ministério Público e um setor da Polícia resolveu lidar com a questão da corrupção no país. Porque a corrupção é crime há muitos anos. A lei não mudou agora. Temos algumas leis novas que facilitaram a investigação. O que mudou foi a forma como alguns profissionais passaram a lidar com isso. De uma forma mais séria, mais dedicada. Então, isso não vai acabar. Pelo contrário, a Lava Jato começou em Curitiba, veio para o Rio de Janeiro, continuamos aqui. São Paulo também está fazendo um bom trabalho. O Estado, a Justiça do Estado do Paraná tem feito uma investigação forte também contra governos anteriores. E eu, pessoalmente, tenho aqui, nós estamos mandando para outros estados alguns relatos de alguns crimes que aconteceram em administrações, coisas que identificamos aqui na nossa área de competência e estamos remetendo para outros estados. Pode ser que, eventualmente, em alguns estados frutifiquem, outros não, mas, como eu disse, eu acho que a Lava Jato é uma forma de atuar, não necessariamente uma investigação ou outra. A decisão do Supremo sobre crimes comuns relacionados a crimes eleitorais, de levar a competência para a Justiça Eleitoral, que impacto isso tem na Operação Lava Jato e que significa isso? O que eu posso dizer é uma análise objetiva, também já disse isso em outras oportunidades. A Justiça Eleitoral, ela não tem estrutura, e todos sabem disso. Eu não sou o único. Todos sabem disso. Ela não tem estrutura para cuidar desses casos. É um golpe na Lava Jato? Um golpe no sentido de que é um retrocesso, seria um retrocesso muito grande. Eu vou dizer mais, muitas das condenações, muitas das ações penais serão anuladas. Começarão do zero, se é que começarão. Como é o Marcelo Bretas no dia a dia? Qual é a válvula de escape? Realmente, como é que é esse contato com Deus? O senhor atualizava muito o Twitter, não atualiza tanto, redes sociais? Como é que é isso? Eu mantenho. Faço questão de manter Twitter, Instagram também, exatamente para eu não me esquecer que sou uma pessoa normal. Não posso viver sob essa capa, sob esse manto 24 horas por dia. Muito embora eu não tenha essa liberdade, porque se eu coloco uma mensagem, enfim, um pouco diferente no Twitter, eu sou criticado, isso vai para a imprensa, enfim, as pessoas não dão trégua nesse sentido. O que eu posso te dizer, eu já disse alguma coisa um pouco antes, é que realmente a vida pessoal fica de lado, né? Hoje eu sou 90%
90% profissional e 10% Marcelo, né? O que é muito ruim, não é bom, não é o ideal. Mas isso tem outros fatores também que não convém. A relação com Deus. É o que me mantém de pé. Porque eu sei que eu não estou aqui, assim como não cheguei onde cheguei, assim como, enfim, sou o que sou, eu sei que isso se deve a alguma coisa. Tá? E a minha vida eu sempre coloquei nas mãos de Deus, sempre me submeti àquilo que eu entendia que era a vontade de Deus na minha vida. E não saio de casa, não durmo sem colocar a minha vida diante de Deus, no sentido de me ajudar a fazer aquilo que eu acho que é correto e de não deixar fazer aquilo que não é legal, que não é correto. Então, eu procuro ser uma boa testemunha, vamos dizer assim, dar um bom testemunho. Né? Quantas vezes o senhor recorre a esse livro aqui na sua mesa? Sempre. Sempre. É que depois que colocaram a Bíblia no telefone celular, aí eu passei a ouvir mais. Então é muito comum eu dormir ouvindo a Bíblia, por exemplo. Relaxa, né? Relaxa e você ouve até, eu não sei até onde normalmente até onde eu ouço, mas isso é muito comum acontecer. Então é realmente o meu manual de vida, né? É o meu manual de vida. Certa vez eu até disse que era o livro mais importante dessa vara. Aí teve uns 2 ou 3 pessoas que têm alguma limitação para compreender, né? É claro que trabalho é trabalho, né? Eu olho para o processo, eu olho para a lei. Agora, se eu estou triste, se eu estou em dúvida, se eu quero muito fazer alguma coisa, aí eu vou orar. Aí eu pego a minha Bíblia, eu vou orar, saber isso é uma coisa boa, isso está dentro dos princípios que eu aprendi na Bíblia desde a infância e tal, ou isso contraria alguma coisa. Então, existe essa diferença, né? Mas eu não abro mão de viver a minha fé, o meu lado espiritual, porque senão isso não seria um trabalho, seria uma prisão, né? Eu estou aqui trabalhando, juiz é um trabalho. É um trabalho, eu tenho hora para trabalhar, eu me dedico um pouco mais, mas veja, não posso abandonar a minha fé para poder exercer minha função. Então, Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Um prazer.